Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, feito com muito carinho e cuidado para você. Eu quero começar com um recadinho especial. Sabe qual é a ironia da vida? É a gente ter pressa para crescer e depois suspirar pela infância perdida. É perder a saúde para conseguir dinheiro e depois gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde perdida. É pensar ansiosamente no futuro e esquecer de viver o presente. E mesmo assim não viver nem o presente e nem o futuro. É viver como se nunca fôssemos morrer e morrer como se nunca tivéssemos vivido. A vida tem dessas contradições, não é? A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, uma outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência, as tentativas te mantêm forte, as provas te mantêm humano, as quedas te mantêm humilde, mas somente a tua vontade e a tua fé te mantêm de pé. Bom, e hoje a gente tem muitos assuntos interessantes e muito importantes para passar para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fiquem aí, que é já já. Bom pessoal, e hoje eu tô aqui na clínica do Dr. Marco Demange. Ele é médico ortopedista e ele é especialista em joelho. Ele sabe tudo sobre esse assunto e hoje eu vim aqui na clínica dele, essa clínica maravilhosa que a gente vai mostrar para vocês, entrevistar ele, falar um pouco sobre isso para esclarecer algumas coisas para vocês. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Paulo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter vindo aqui e, bom, estou à sua disposição. É isso, né? Aliás, estou aproveitando para falar, sua clínica é muito bonita, muito confortável, né? Com os pacientes, eles elogiam bastante, né? Que a gente já conversou com alguns ali. E você é mestre, né? Professor também, né? Da USP. Sim. Não, eu tenho o dia a dia meu de ver os pacientes aqui no consultório, mas tem sempre na minha vida junto um lado ligado à universidade, né? Eu sou professor na USP, dou aula, oriento os alunos, residentes, o que é muito gostoso ensinar. E acho que hoje a gente vai ter um papo muito bom para esse nosso público, pessoal, então estou à disposição de todos aqui. É isso, e hoje a gente vai falar sobre problemas do joelho, né? Muita gente tem dúvidas, principalmente gente mais velha e até os jovens também, né? Até tem problemas de joelho, a gente vai falar um pouco. Queria começar perguntando um problema que muita gente é meio popular, né? A artrose. E eu queria que você explicasse o que é para as pessoas que não sabem, para identificar, enfim. Ótimo. A artrose é muito comum, viu, Paulo? Assim, a gente for olhar nas pessoas, principalmente quando chegam na terceira idade, mais da metade das pessoas tem algum grau de artrose importante que atrapalhe a qualidade de vida. E muitas das pessoas chegam a um patamar de artrose que muitas vezes precisam até de alguma intervenção, algum tipo de tratamento. A artrose, de uma maneira mais simples de explicar, é o desgaste da cartilagem que reveste a articulação. Então, dentro do joelho, por exemplo, que é a articulação que mais tem artrose, entre o osso da coxa, que chama fêmur, o osso da perna, o principal osso da perna, são dois, que é a tíbia, então a gente tem a tíbia e a fíbula, entre esses dois ossos tem um revestimento. Esse revestimento tem mais ou menos 4, 5 milímetros de espessura. É como se fosse uma borracha que envelopasse a articulação. E ela é muito lisa. Ela é tão lisa que, para você ter ideia, se a gente pegar o teflon, a panela de teflon, é 40 vezes mais áspero que a cartilagem. Gelo, quando você corre um gelo sobre gelo, é 5, 6 vezes mais áspero do que a cartilagem. Então é algo muito liso, em que ela vai perdendo um pouco ao longo da vida essa lisura, essa capacidade de se deslizar. E eventualmente vão fazendo pequenos machucados, pequenos orifícios na cartilagem articular. Isso é chamado de artrose. Então aqui eu tenho um exemplo para mostrar para o pessoal. Esse daqui seria como se eu tivesse um joelho sem a musculatura, sem a pele. Esse é o osso da coxa, representado aqui. Esse daqui é a tíbia, que é um dos ossos da perna. E aqui em azul a gente tem a cartilagem articular, que nos permite dobrar e esticar o joelho sem raspar um osso com o outro e, portanto, sem doer. Com o tempo, muitas vezes, vão formando feridas na cartilagem, que podem ser feridas localizadas num local único do joelho ou espalhadas.
E à medida que elas vão aumentando, como um buraco numa rua, que começa pequeno e vai se espalhando, e o asfalto vai ficando ruim, e ele vai todo envelhecendo, o que a gente pode ter numa artrose mais grave são feridas em vários lugares, os ossos começam a se alargar, formar como se fossem bicos de papagaio no joelho, ou seja, saliências ósseas, e às vezes a perna começa inclusive a mudar de formato. A pessoa vai ficando com o joelho cada vez mais largo e às vezes ela se desvia. Enquanto você olha para a pessoa, em vez da perna estar reta, ela está arqueada. Tudo isso faz com que dificulte o andar, a mobilidade, o ir e vir. Então a artrose é um processo de envelhecimento anormal e acelerado da articulação, em que vai trazendo dor, eventualmente o joelho falha e atrapalha demais a qualidade de vida. Nossa, eu achei muito interessante você mostrando, né? Porque a gente olhando, né, nessas demonstrações, como que é o processo, né? Porque você só falando a gente imagina, mas mostrando fica bem legal, né? Bem didático. E parece, você mostrando também, que dói. Eu ia te perguntar quais são os sintomas. Você falou que a mobilidade também vai ficando mais difícil, enfim, mas do início, vamos dizer que a pessoa está iniciando, não sabe que tem esse problema, né? Dói muito? Quais são os sintomas? A artrose, ela pode acontecer de várias causas no joelho. Tem algumas pessoas em que ela acontece de um jeito muito rápido. Então, entenda como se eu fosse falar estragar uma roda de um carro, um pneu de um carro. Ele pode gastar por quilometragem, ou seja, você andou um monte na vida e uma hora se gastou. Essa é uma artrose normal, a gente chama de artrose primária, que é aquela pessoa que vai envelhecendo e vai tendo artrose. Ela tem, obviamente, algumas pessoas têm uma genética que tem mais chance de ter esse desgaste, essa artrose ou esse piorar, né? Se a gente fosse imaginar uma pintura de um carro, ele enferruja mais perto do mar do que ele enferruja nas cidades. Pessoas com a genética com propensão para artrose, ao longo da vida tem um desgaste maior. Só que tem outra situação, tem motivos a mais que fazem gastar mais rápido. Assim como a roda do carro. Então, uma pessoa que tem um acidente e quebra o joelho. E aí, depois dessa fratura, naquele joelho ela pode ter um desgaste muito acelerado. Uma artrose precoce. É igual amassar a roda do carro na guia e a partir dali o pneu gastar mais rápido. Tem uma outra situação, são pessoas que têm machucados no amortecimento interno do joelho. Um deles chama menisco. O menisco ele parece um coxinzinho de borracha que fica também entre os ossos e a cartilagem e que seria representado aqui por esse transparente, e que ele pode estourar e com o tempo perder esse amortecimento. Ou os ligamentos podem estourar. Então a artrose pode acontecer devagarinho ou de uma maneira rápida. Só que a gente sabe, isso é muito claro, que algumas coisas fazem essa artrose acelerar mais no ritmo de desgaste. E o principal delas, em que acho que no mundo inteiro se fala bastante, é o excesso de peso. Mas muita gente não sabe, né, que o excesso de peso pode causar isso também. Achei muito interessante. E começa a doer? Então, nisso que você falou, até com a história do excesso de peso, a artrose ela começa muitas vezes sem dar muito sintoma nas pessoas. E isso, infelizmente, acontece assim. Né? Ela começa mais silente, mais quieta, como a catarata. A pessoa começa a ter, depois ela só deixa de enxergar depois de um tempo. Né? Então, a artrose ela começa devagar. Só que o momento de tratar é quando começa o sintoma. O principal sintoma é a dor. Então, a pessoa tem dor no começo, para levantar muito rápido da cadeira, ou para andar grandes distâncias, ou para eventualmente quem a gente tem dor para jogar um tênis, jogar um beach tênis, fazer algum esporte. Com o passar do tempo, essa dor fica acontecendo em todos os momentos, ao ponto do joelho de vez em quando inchar. O corpo humano produz um líquido para lubrificar a articulação. Chama líquido sinovial, só porque está ali dentro. A principal estrutura que dá viscosidade para esse líquido chama ácido hialurônico. É como se fosse um gel, que todo mundo produz, que é usado em várias áreas, usado em harmonização facial. Que a gente usa, eu uso, né? E esse ácido hialurônico e essa viscosidade do joelho, com o passar dos anos, ela começa a ser insuficiente para deixar o joelho bem lubrificado. Então, a pessoa que tem o joelho com artrose, com desgaste já, que não está tão liso, e começa a sobrecarregar, o corpo não consegue dar uma viscosidade adequada para esse líquido de lubrificação. Então, o que o organismo da pessoa faz? Produz mais líquido. Ela passa a ter um joelho que incha. Então, ela faz o que a gente chama de derrame articular,
nada mais é do que o corpo produzindo mais líquido para tentar lubrificar uma articulação que aquela viscosidade do líquido não está suficiente. É como se jogasse areia no olho e você lacrimejasse. Sim. Só que a diferença é que dentro do joelho o líquido fica preso, então o joelho incha. Então o primeiro sintoma da artrose é doer, o segundo é o joelho inchar eventualmente. E depois ele fica inchado direto. E o terceiro, com o passar do tempo e com o desgaste, a articulação começa a deixar de ser congruente, ela deixar do encaixe dela ser bom. Então imagine duas peças que tinham que encaixar com perfeição. À medida que elas se desgastam e elas começam a se modificar, elas deixam de se encaixar com perfeição e elas começam a ficar jogando, como se elas ficassem bambas. Igual um parafuso que começou a ficar sobrando num furo. Com isso a pessoa começa a sentir instabilidade. Ela fala, não tem mais firmeza, eu vou descer rápido uma escada, eu não sinto meu joelho firme. Esse é o terceiro sintoma que o pessoal percebe. E por fim, aí as outras pessoas percebem mais que o próprio paciente, às vezes a perna começa a arquear e entortar. Então alguém olha e fala, nossa, mas essa perna não está mais tão reta, com os anos está entortando. E assim vai evoluindo a artrose. E você falou várias causas, né? A genética, a própria idade, né? Eu acredito também esportes mesmo de impacto, né? Quem tem tendência a isso. Mas, por exemplo, qualquer idade, todo mundo, né? Em uma certa idade vai perdendo um pouco, vai tendo esse processo, não necessariamente que vá ter artrose, mas todo mundo, né, quando envelhece, vai perdendo? Vai. Então, assim, o processo de envelhecimento da cartilagem do joelho, ela acontece em todo mundo que viver bastante. Aí a gente, ainda bem, está com uma população que está vivendo cada vez mais. Na Baixada tem muita gente, graças a Deus. Vivendo até mais tempo, caminhando mais, fazendo mais atividade. Até que o mundo de hoje, a gente estimula muito isso. Na terceira idade, a pessoa poder andar, visitar as pessoas, brincar com os netos, viajar, fazer caminhadas. Só que, invariavelmente, todo mundo vai ter. Por isso que a gente entende que a prevenção da artrose, ela é uma conta que tem que começar a ser paga muito no começo. Né? E aí são várias coisas. Você citou os esportes. Isso é uma verdade. Se a pessoa faz um esporte, num tanto que ela machuca um pouco o joelho, e ela não deixa um tempo de descanso para essa articulação voltar a se cicatrizar, e simplesmente toma um remédio para não perceber a dor, vai lá e força de novo no esporte, acelera o processo de desgaste. Eu fiz uma analogia aí com o carro, é como se você pegasse seu carro e andasse na lombada, em rua de terra o tempo inteiro, freando. Só que o joelho, ele pode, se você parar, ele pode cicatrizar, né? O carro já não cicatriza. A outra coisa é, ao longo da vida, fazer muito exercício físico de musculação. Quanto mais forte a musculatura da coxa, do quadril, que segura o corpo estiver, quanto menos peso excessivo, peso que eu digo gordura, a pessoa estiver carregando ao longo da vida, quanto menos ela deixar bater o joelho muito forte e não cuidar quando se machuca. Exemplo, foi jogar um futebol, está em Santos, está na praia, está em alguma coisa, foi jogar um futebol, torceu o joelho, não faz sentido pôr um gelo, tomar um remédio e voltar para o jogo, porque isso é pedir para o machucado aumentar. E essa é uma conta que, infelizmente, as pessoas pagam lá na frente. Então, esse desgaste não é o que a pessoa percebe agora, e se ela der uma parada ali, voltou ao normal, isso ficou bem. Mas sim, ao longo dos anos, quando chega na melhor idade, na terceira idade, a pessoa percebe isso. Ainda bem que a gente tem vários tratamentos. Ah, sim. E um deles, você falou que, como eu falei, na Baixada Santista tem muita gente um pouco mais velha, né? Que a gente fala melhor idade, né? E que bom. Mas também que a gente fala tem muita qualidade de vida, sim, né? E é muito importante, tanto para a prevenção quanto para o tratamento, que eu vou te perguntar agora, estilo de vida, né? Você andar mais, claro, fazer exercícios orientados, né? Moderados, mas é muito importante caminhar, né? E eu te perguntar o tratamento mesmo da artrose para quem já está num estágio um pouco mais avançado, se seria cirurgia, medicação. Então, uma coisa boa é que na maioria das pessoas a gente consegue começar o tratamento mesmo um pouco mais avançado sem a cirurgia. Então, além dos exercícios, e aí os colegas fisioterapeutas, os educadores físicos fazem um trabalho excepcional de conseguir fazer com que a pessoa conviva com a artrose, e basicamente é isso que a gente vai fazendo no tratamento. A gente não faz voltar no tempo,
Mas a pessoa conviver com o desgaste. Depois disso, a gente tem como, por exemplo, quando a pessoa começa a ter uma lubrificação insuficiente do joelho, a gente tem métodos de melhorá-la. Você pode fazer infiltrações de ácido hialurônico e com a infiltração de ácido hialurônico melhorando um pouco, a pessoa consegue aumentar o fortalecimento muscular. Então, é um tratamento combinado com o tratamento que já é feito com o fisioterapeuta, com o pilates, com o personal. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas na terceira idade, quando elas não estão conseguindo fazer exercício ou caminhada porque o joelho está ruim, elas acabam ganhando peso. Então, quando a gente trata, a pessoa volta, melhora o peso, melhora a força muscular, melhora tudo isso com tratamentos que muitas vezes são simples, com infiltrações. É claro que quando passa desse patamar, aí a gente tem que partir para outros tipos de tratamentos e com intervenções maiores, mas sempre com o objetivo de devolver a qualidade de vida. Ah, sim. Por exemplo, quando está num estágio mais avançado, qual é a forma cirúrgica? Você tem até para mostrar para a gente, eu achei muito interessante, de prótese, né? Explica um pouco para a gente esse tratamento mais cirúrgico, né? E esse é um tratamento interessante de conversar com a população, e antes de eu mostrar, eu queria só fazer um apanhado para o pessoal entender. A prótese de joelho, ela começou mesmo a ser desenvolvida no meio dos anos 70, e a melhoria tecnológica dela, nos anos 80, foi lenta. Nos anos 90 começou a melhorar mais e depois dos anos 2000 melhorou demais. Agora, então, nem se fala. O que eu quero dizer com isso? Ela saiu de uma pessoa que fazia cirurgias que duravam às vezes pouco, às vezes uma prótese de joelho nos anos 80, nos anos 90 durava 10 anos e durava menos, era uma cirurgia que a pessoa sofria para fazer e hoje mudou completamente. Hoje os pacientes andam no mesmo dia, ficam poucos dias usando algum tipo de suporte, depois uma bengala e vão, dormem no hospital no máximo 2, 3 noites, eventualmente até menos, não precisa mais de unidade de terapia intensiva, a dor é muito controlada e a pessoa volta a fazer muito. Mas para exemplificar para o pessoal, imagine o seguinte, se a artrose é isso daqui, formam vários pedaços de osso, um desgaste muito grande do joelho, o joelho todo desgastado, a prótese de joelho, basicamente, ela é descascar esses ossos e colocar uma articulação que vai te permitir escorregar adequadamente. E a espessura de osso, a gente não tira o joelho da pessoa, o que a gente faz é tirar uma camada, a camada gasta. Então, imagine isso daqui, esse é um exemplo de uma prótese de joelho, da parte de cima, que deve ter aí 8, 10 milímetros de espessura. E o que a gente vai tirar é em torno disso, de 2 a 8, 10 milímetros de espessura da parte de cima. Então, imagine isso daqui que a gente tira. Né? É óbvio que como é o joelho, tem que ser com uma serra, algo assim para tirar o osso, mas é isso. E na parte de baixo, o branco aqui representa a cartilagem gasta. Então, o que a gente tira de espessura na parte de baixo é 4, 5 milímetros, que é o equivalente a essa parte prateada. Ele é colocado e é isso, com isso a pessoa consegue voltar a fazer sua caminhada muito bem, eventualmente jogar um tênis de dupla, jogar no saibro, fazer um beach tênis, fazer várias coisas. Com a prótese dá para fazer esportes normal. Esportes que não têm impacto. Né? O que a gente entende é que a prótese de joelho ela é feita idealmente para uma pessoa que faça ela depois aí dos 60 anos de idade, ser a única da vida. A ideia é que dure não para sempre, é uma palavra pesada, mas assim, hoje as estatísticas mostram que uma prótese bem colocada, de boa qualidade, desses desenhos mais modernos, que tem um bom encaixe, depois de 20 anos, quando você vai lá, depois de 20 anos, ou seja, próteses feitas no começo dos anos 2000, né? Você pergunta para quantos por cento das pessoas estão funcionando e estão bem, mais de 90. De cada 100 pessoas, mais de 90 estão ótimas com a prótese de joelho hoje. A expectativa atual é que uma prótese bem feita, se a gente olhar daqui a 20 anos, ou seja, lá para 2045, 2050, a maioria das pessoas que tenham feito próteses agora estejam bem e não tenham nada para fazer de tratamento em 2050. Então, ela permite muito. E para isso acontecer, a gente tem 3 aspectos importantes. Primeiro, obviamente, o médico que faz a cirurgia tem que saber fazê-la adequadamente. Sim. É igual subir uma casa. Se você subir uma parede toda inclinada e torta, não há como esperar que essa casa vai resistir ao tempo. A segunda coisa que a gente tem é ser um bom produto. E isso cresceu demais, né? Hoje a gente tem vários tamanhos diferentes, antigamente a prótese tinha 2, 3 tamanhos, era PMG, então não encaixavam tão bem, o jeito de colocar não era tão ideal.
os sistemas, os metais e os plásticos tinham desgastes mais acelerados, e por isso que deu essa história de que prótese durava 10 anos ou algo assim, porque no passado, de fato, existiam essas situações. Hoje, com uma tecnologia que você tem próteses que é muito específica, tem o lado direito e o lado esquerdo de todos os seus pedaços, vários tamanhos, tem 15 tamanhos para cada área. A gente tem, é como se você fosse numa loja de sapato, em vez de ter PMG, você tem do 35 ao 45 e estreito e largo, em todas as situações, do lado direito e do lado esquerdo. Além disso, a última coisa é a pessoa ter um bom senso de uso. Então, por mais que você entregue, por exemplo, o melhor veículo automotor para uma pessoa e falar, esse carro eu espero que ele dure aí, sei lá, 300, 400 mil quilômetros ou 200 mil quilômetros. Se a pessoa sair daqui, ficar dando cavalo de pau na esquina, passar em lombada, bater, não sei o que, talvez ele dure menos. Por isso que a gente diz que a prótese de joelho não é feita para o sujeito colocar e tentar saltar de paraquedas, jogar futebol, corrida de maratona, mas para o que é o adequado de atividade física de saúde, que quando a gente divide a atividade física, eu falo isso muito para os pacientes, principalmente na terceira idade. A gente pode dividir a atividade física de saúde, andar de bicicleta, caminhar, pedalar bastante, fazer musculação, fazer seu pilates, andar na praia. E é bom você explicar, porque algumas pessoas têm medo, né? Porque cirurgia, prótese, mas é muito bom, porque se ela precisa e não faz, aí que ela não anda, né? Aí que vai ficar difícil. E você sabe que isso é uma coisa interessante, né? A gente fala muito como a prótese de joelho estando tratando o joelho. E eu não acho que é isso. Eu acho que quando a gente trata o joelho de alguém que a pessoa não consegue andar, a gente está tratando a pessoa como um todo. Ela está conseguindo melhorar muita coisa. Se ela vai ao cardiologista dela e ele chega e fala assim, nossa, eu vi aqui que seus exames do açúcar estão bom, eu quero que você faça caminhada diariamente. E o joelho dói? Eu falo, mas como que eu caminho meu joelho dói? A gente está tratando o bem-estar. Nascem os netos. A pessoa fala, puxa, eu gostaria de levar meu neto para brincar na praia, andar na areia e passear. E a pessoa às vezes está triste em casa por não conseguir fazer isso. A gente está tratando esse bem-estar. O que eu mais ouço dos meus pacientes, assim, isso mudou demais minha vida. Devolveu minha qualidade de vida. E o que mais me preocupa, que eu acho ótimo dessa entrevista, é que o pessoal sempre fala para mim, eu gostaria de ter feito antes. Eu queria ter tido a percepção do quão limitado eu estou, o quão mais tranquilo é da imagem que a pessoa tinha da cirurgia e de quanto ela iria melhorar. Então eu ouço com frequência, se eu queria ter feito antes. E o custo da vida é que o tempo só anda para frente, ele não anda para trás. Então eu tenho pacientes falando, doutor, se eu tivesse feito isso alguns anos atrás, eu tinha brincado com meu neto pequeno. Hoje meu neto é adolescente. Então eu uso, mas eu teria feito um melhor uso um pouco mais atrás. E às vezes você fala, poxa, mas como você estava? A pessoa fala, estava extremamente limitada, eu não tinha vontade de viajar, eu não conseguia andar no calçadão com tranquilidade. Então acho que essa conversa é muito interessante do pessoal ter entender que muitas vezes o que impede a pessoa de dar o passo seguinte, às vezes é um medo que não é um medo realístico. Sim, e essa parte que você falou de bem-estar, autoestima é o que eu mais propago aqui no programa, que a gente fala, né? E o que eu queria entrar rapidinho também é sobre os jovens, né? A gente falou muito de esporte e a gente sabe que tem até esportes de alto impacto, ligamento. Eu queria que você falasse rapidamente pra gente sobre isso, como que tem perigo, quem faz esportes costuma ter esses problemas de joelho, como que é? Claro, tem uma lesão, então, que eu acho que aqui é mais interessante da gente conversar no esporte, porque tendo em vista o esporte atual do Brasil, futebol, a gente tem muita gente jogando vôlei, pessoal brincando com basquete, beach tênis, tem bastante gente, que é um ligamento que está no meio do joelho que chama ligamento cruzado anterior. Esse ligamento, ele cruza o joelho no meio dele. Então, se eu pegasse aqui de novo o osso da coxa, o osso da perna, aqui mostrando os meniscos, é um ligamento que está aqui no meio e cruza. E ele estoura quando a pessoa gira muito rápido. E esse girar muito rápido, infelizmente, acontece com frequência, porque às vezes a pessoa está indo pegar uma bola, alguém joga uma bola no contrapé, trava o pé na areia, gira para pegar a bola no beach tênis ou no vôlei e rompe o ligamento. Está numa quadra, num saibro, no futebol. Este ligamento, quando ele rompe, se a pessoa tem uma atividade física boa, está nova, tem um joelho bom, o melhor tratamento é refazer esse ligamento.
Porque o não fazer é como se eu deixasse a roda meio solta para andar pro resto da vida. E aí vai desgastando. E vai desgastando o restante. Piora, né? Aí pode chegar um momento que não tem mais... Exatamente. Assim, tem que cirurgia. Só que esse tratamento do ligamento, a cirurgia do ligamento, também melhorou demais. Você pega nos anos 80, existia uma ideia de que quem operasse o joelho não voltava mais a fazer esporte, porque a cirurgia da época era uma cirurgia sem câmeras de vídeo, não tinha... Imagine, para quem tem hoje um celular e tira uma foto e vê a qualidade da imagem que a gente tem, e imagina como era o vídeo e a televisão no final dos anos 80, começo dos anos 90. É isso que era a diferença já de qualidade de imagem. Hoje, quando você vai para uma cirurgia, a gente tem uma qualidade de imagem enorme. As câmeras são pequenas, o material é delicado. Quem viveu as câmeras de vídeo dos anos 80 e 90 lembra aquelas câmeras enormes com uma qualidade ruim. Então, a técnica melhorou muito. O jeito de prender melhorou. E uma coisa que mudou demais a história de entender a cirurgia do joelho foi um exame chamado ressonância magnética. A primeira ressonância do Brasil, ela é de 86, 87, isso só faziam doenças muito graves, em pessoas que tinham câncer, tumores cerebrais e tal. Hoje, uma pessoa machuca o joelho, com esse exame a gente consegue ver se o machucado é pequeno, se é só o ligamento, ver exatamente qual é o ligamento, se o menisco está machucado junto, se a cartilagem está machucada junto, e a gente vai preparado com diversas tecnologias para fazer o tratamento mais completo possível. Então mudou, porque muitas vezes o pessoal chega e fala, puxa, mas eu lembro do meu tio avô, nos anos 80, ou daquele jogador, e tem vários jogadores famosos que nos anos 80, no começo dos anos 90, tiveram cirurgias que de fato são diferentes do momento de hoje. Então eu acho que isso é interessantíssimo de ser visto. Só que tem um adicional, né? A gente fala muito na cirurgia, só que dá para tentar prevenir um pouco de acontecer o machucado. E aí, para todo mundo que está aqui escutando, acho que é importante entender que prevenção é mais importante do que o tratamento, se for possível, e tratar quando for. Eu brinco que é igual direção defensiva. Se você puder aprender a andar devagar, parar na curva, etc., não bater o carro, claro que é melhor do que consertar o carro. Mas se bateu, quebrou, aí vamos consertar. E essa é meu dia a dia, eu consertar. O prevenir, você tem várias formas. Primeiro, fazer um exercício físico e estar com a musculatura boa, do quadril, da perna, de tudo isso antes de ir para o esporte de quadra. A gente viu muito com os esportes recreacionais como o beach tênis, muita gente que não tem muito preparo ainda de esporte, de fazer esporte, de quadra, e é um esporte divertido, vai. A gente há de convir que é muito legal jogar beach tênis. Mas o pessoal às vezes entra muito despreparado e não fazendo o exercício físico com frequência e acaba se machucando. Então entender o movimento, se fortalecer adequadamente, ajuda muito a prevenir, ajuda a diminuir a chance de repente, girar e estourar. O mais importante, eu acho que é realmente de tudo é a prevenção. Mas o que você falou também é a evolução, né, da medicina em todas as áreas, né, é muito importante. E isso a gente está esclarecendo para as pessoas não terem o medo. E é importante procurar sempre o médico, né, fazer o tal do check-up, né, geral, de todas as áreas eu falo, né. Obrigada pela sua participação, esclarecer muita coisa aqui pra gente. É sempre muito enriquecedor, né, conversar e saber sobre isso. Você é maravilhoso, né? Expert. Aliás, aqui na clínica dele a gente tem um quadro muito legal, né? Que é de congressos e palestras que você deu, né? Que você dá em Toronto, Chicago. E obrigada pela participação. Passa seu contato para quem quiser conhecer mais, saber mais, para quem estiver precisando também. Você faz a cirurgia só rapidamente também em alguns hospitais também, dependendo? Sim, isso mesmo. A gente escolhe o hospital de acordo com diversas situações, de preferência da pessoa. Às vezes a pessoa tem a preferência de um médico que a cuida e a gente vai junto. Tem vários hospitais super bons aqui em São Paulo. Tem hospitais do Albert Einstein, tem o Sírio-Libanês, tem o Vila Nova Star, tem o Moriá. Enfim, tem uma lista enorme de hospitais muito bons em que a gente consegue dar um excelente tratamento. Mas para quem quiser saber mais, até o meu contato é www.joelho.com. www.joelho.com. E no site eu ponho várias coisas, tem informações a mais que o pessoal pode acessar, e é fácil de lembrar, né? Porque joelho.com é algo, para quem tem um problema no joelho, é verdade, fácil de lembrar. É bem básico, assim, e é o que importa. E é isso, obrigada pela participação, obrigado. Adorei conhecer aqui, e espero que a gente fale mais vezes para esclarecer outras dúvidas. Com certeza. Tá bom? E é isso, gente, o importante é se cuidar, se prevenir, que a saúde é o fundamental, né, da nossa vida.
Semana que vem tem mais programa para cuidar mais da sua saúde e do seu bem-estar. Muitas informações para você e sua família. É no próximo domingo, às 8 da manhã. Eu te espero. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!